E aí, pessoal, tudo bem? Então, hoje eu quero bater um papo sobre uma coisa que eu carrego faz um tempo, que até hoje não saiu da minha cabeça. É sobre inveja, mas não aquela inveja genérica que todo mundo já sabe que existe. É sobre a inveja de quem está do seu lado, que você chama de amigo, de familiar, de próximo. E porque essa inveja ela é diferente? Porque essa dói de um jeito que é difícil até explicar. Cara, conforme eu fui crescendo na vida, tipo, fui conquistando minhas coisas, fui atrás de emoções, meus objetivos, e eu comecei a perceber uma coisa estranha acontecendo ao meu redor. As pessoas foram mudando, não de um dia pro outro, foi bem devagar. A primeira conversa foi esfriando, foi se afastando, o pessoal foi sumindo. E aí você nota aquele padrão, sabe? Quando você conquista algo, a pessoa fica fria com você, muda de assunto, some, não quer você por perto. Agora, quando você tá mal, nossa, elas querem saber de tudo que tá acontecendo. Elas querem estar por dentro, sabe? Parece como se fosse algo muito interessante. E parece que eles ficam até mais alegres com aquilo. E olha o que me revolta, não é nem o afastamento em si. O que me revolta é a narrativa que vem junto. Que as coisas que eu conquistei vieram de mão beijada. A conversa é essa. Que foi sorte, que alguém deu, que eu não merecia. Mas ninguém viu as noites que eu passei acordado, planejando. Ninguém viu as vezes que eu quase desisti, que eu quase joguei tudo pro alto e falei não quero mais. Ninguém perguntou os sacrifícios que a pessoa tem que eu tive que fazer para conquistar as coisas que eu conquistei, o preço que eu tive que pagar. E todo mundo tem uma opinião sobre se eu merecia ou não. E aí vemos nomes, né? Metido, falso, mesquinho, arrogante, por simplesmente conquistar algo. Como a pessoa eu nem conversei com a pessoa mudou a forma que ela me vê, entende? Se fosse por aquilo que você tem, como é que você vira vilão por isso? Tipo, eu não consigo entender. Mas, sabe, eu fui aprofundar nisso porque eu não consigo acreditar que as pessoas são assim por pura maldade. Eu não acredito nisso. Eu acho que tem algo por trás disso, sabe? Aristóteles, o filósofo grego de 3.000 anos antes de Cristo, bababá, bababô, ele dizia que a gente não sente inveja de quem tá longe, de quem é famoso, de quem parece ficção. A gente sente inveja de quem tá perto, do seu amigo de bairro que comprou o carro, do seu primo que abriu um negócio, porque ele é igual a você. Se ele conseguiu, a pergunta que fica é: por que eu não fui atrás também? Porque eu também não consegui, entende? A sua conquista não incomoda porque você tem mais. Incomoda porque ela prova que era possível e a pessoa não conseguiu, sabe? A pessoa se sente menos por causa daquilo, sendo que não tem nada a ver, cara. Não faz parte da lógica, não é lógico, é algo mais emocional. Nietzsche chamava isso de ressentimento. Quando a pessoa não age, não vai atrás, fica parada, ela começa a se consolar desvalorizando de quem conquistou aquilo. É muito mais fácil falar que veio de mão beijada do que a pessoa encarar que podia ter conseguido também, podia ter tentado. Aí a pessoa fica ressentida e a vingança daquilo é falar que foi fácil. Aí encaixa tudo, né? Tipo, foi sorte, alguém te ajudou, você não mereceu. São jeitos de não precisar olhar pro espelho, né? E tem uma coisa que piora aqui no Brasil. A gente cresceu numa cultura onde quem sobe é suspeito, né? Se você conquistou algo, você tá mexendo com coisa errada. Onde prosperar tem que ter explicação. Onde o sucesso do vizinho incomoda mais do que a própria vida. Sabe que a filosofia do caranguejo no balde? Onde você coloca vários caranguejos no balde e simplesmente nenhum consegue sair. Porque toda vez que um tenta sair do balde, escalar, os outros puxam para baixo de volta. Não é maldade, é automático, é da natureza. E aqui no Brasil a gente vive exatamente isso. Todo dia sem nem perceber. Não é que o brasileiro é invejoso por natureza. É que a gente foi criado acreditando que a oportunidade é escassa. E que se um sobe, é porque o outro desce. Aí quando você cresce, parece que você tá roubando alguma coisa. Mesmo sem ter tirado nada de ninguém. O que eu aprendi, cara,
Eu fiquei um tempo tentando explicar isso para as pessoas. Tentando provar que eu trabalhei para conquistar aquilo que eu conquistei. Que não foi fácil, que nada caiu do céu. Mas aprendi que você não convence ninguém que não quer ser convencido, sabe? Se a pessoa não quer acreditar que você... Se a pessoa quer acreditar que você não merecia, ela vai acreditar naquilo e acabou. Independente do que você fale, mostre ou prove. Então, eu simplesmente parei de compartilhar meus planos com quem muda de assunto, quando eu conto. Parei de comentar com as conquistas, com aquilo que eu vejo que não é muito legal, não gosta muito. Quem sempre acha um jeito de diminuir. Parei de procurar torcida em quem nunca soube dar, sabe? O Marco Aurélio, imperador romano, um dos homens mais poderosos da história, escrevia no diário dele que você não tem controle sobre o que as outras pessoas pensam de você. Só sobre o que você faz. E é exatamente isso. Não dá pra controlar quem vai torcer contra você. Mas dá pra escolher onde você coloca a sua energia, dá pra escolher quem sabe da sua vida e dá pra ficar mais esperto, né? Conforme isso, né? Principalmente em redes sociais. Eu parei muito de compartilhar. Toda vez que eu postava alguma coisa, eu perdia muito seguidor. Se fosse conquista, né? Eu postasse que eu tava no médico, não. Era like em cima de like, as pessoas queriam saber. É isso. E o afastamento, tipo, não é uma punição, é a seleção que as pessoas certas ficam, entende? Então é isso. Pessoal, a inveja corrói quem a carrega, não quem é invejado, entende? Pode gastar energia tentando entender por que as pessoas torcem contra você, ou mudar essa mesma energia pra continuar andando, continuar seguindo a sua vida. E eu escolhi continuar. Cada conquista que eu faço, depois que alguém torceu contra, é a minha resposta. Tipo, sem briga, sem explicação, sem... Sabe? Você já viveu isso? Me conta aí nos comentários. Tenho certeza que eu não sou o único. E você provavelmente também não é. Valeu, até o próximo e deixa o like, se inscreva aí. Valeu!